Olá, gente. Tudo bem? Sou o professor Robson Muniz, de História do Brasil. E hoje vamos para mais uma aula de História. Na aula de hoje, vamos conversar sobre as invasões holandesas aqui no Brasil, ou então, como nós também conhecemos, como Brasil holandês. Invasões holandesas no Brasil. Qual foi o motivo que começou? Toda vez que você for estudar história, tente lembrar o seguinte: é preciso saber os motivos, os objetivos e as consequências. Os motivos da invasão holandesa aqui no Brasil foram os seguintes. Primeiro motivo, a União Ibérica, que era a união entre a Espanha e Portugal. O segundo motivo, a emancipação dos Países Baixos, né? No caso a Holanda, os Países Baixos ficaram emancipados. E o terceiro motivo foi o bloqueio econômico promovido por Felipe II durante a dinastia filipina. Para tentar burlar a fiscalização, os holandeses criaram a Companhia das Índias Ocidentais. Deu certo até 1623. Em 1623, não estava dando mais certo. Os espanhóis não só criaram um bloqueio econômico para os holandeses, mas também foram para a Companhia das Índias Ocidentais. Resultado, os holandeses ficaram preocupados. Ficaram totalmente preocupados, né? Os holandeses. Eles diziam naquela época, né? Eles falaram mesmo assim: como é que vamos comercializar o nosso açúcar? Como é que vamos fazer o nosso comércio? De quem vamos comprar? Não temos mais os nossos compradores. E começaram a pensar. A companhia começou a pensar o que poderia fazer para tentar resolver aquele problema. Veio a primeira ideia: vamos declarar guerra à Espanha. Só que tinha um problema. Se naquele momento declarasse guerra à Espanha, meu caro aluno, lembre-se que naquele momento declarasse guerra à Espanha, não era só a Espanha que eles estavam declarando guerra, era Portugal também. E não tinham o que eles conquistarem na Espanha e em Portugal. Porque Espanha e Portugal não produziam, eles só pegavam produtos da colônia e levaram para o seu território. Então era uma guerra desgastante, financeiramente e fisicamente e militarmente também, que talvez os Países Baixos não conseguissem conquistar. Então vem aquele problema: se nós temos um bloqueio econômico, se não podemos comercializar de nenhuma forma com os portugueses, como é que vamos fazer? Criar outra companhia? Não dá certo. Não, os holandeses pensaram numa segunda alternativa. E aí eles decidiram: vamos invadir o Brasil, porque o Brasil era o motivo, né? Era o país onde tinha, a região que tinha a cana-de-açúcar, os produtos, né? Os produtos que os holandeses queriam. Qual seria o motivo da invasão do território brasileiro? Qual seria? Bem, caros alunos,
O real motivo, né, o primeiro motivo da invasão dos holandeses no território brasileiro é porque era do Brasil que Portugal pegava o açúcar que vendia para a Holanda. Então, era simples. A Companhia das Índias queria pegar o açúcar que o Brasil comercializava, no lugar de atacar Portugal ou Espanha, vamos atacar o Brasil, que teoricamente está menos protegido. Por isso, mandaram uma frota com 1.400 homens, aproximadamente, mandaram para o Brasil. Decisão, primeiro lugar, que eles vão atacar. Qual seria? Rio de Janeiro? Salvador? Pernambuco? Lembre-se de uma coisa, que a plantação da cana-de-açúcar, ela se encontra no litoral nordestino e também em São Vicente. Só que em São Vicente, ela já estava perdida, praticamente, porque não tinha o comércio, preso pelo Pacto Colonial. Lembrem que o Pacto Colonial foi aquele comércio exclusivo entre a colônia e a metrópole, que acabou inviabilizando o comércio em São Vicente. E aí, qual seria o território que os holandeses tentariam invadir o Brasil pela primeira vez? Seria justamente a cidade de Salvador. A visão dos holandeses da Companhia das Índias era a seguinte: invadir logo Salvador, partindo para cá, invadir o Salvador. A população correu para o interior para fugir do processo de invasão holandesa. Os holandeses ocuparam Salvador, só que a festa deles não durou muito tempo. Não. Primeiro, os espanhóis vão se armar e vão mandar homens para expulsá-los, né? E até a população começou a reagir mal com a presença holandesa. Os espanhóis são vêm e conseguem, no caso aí os espanhóis, né? Eles conseguiram, né, vir até Salvador e expulsar os holandeses de Salvador. Só que teve um momento, meu caro aluno, né? E teve também um detalhe: os holandeses não tinham opção não. Ou eles conquistavam o Brasil, o açúcar do Brasil, ou eles iam acabar com a sua economia, já que o principal produto dos holandeses era refinar o açúcar. Então não foi simples. Pararam, pensaram mais um pouco e decidiram não mais invadir a capital, porque eles não estavam atrás de territórios. Eles estavam atrás de um mercado fornecedor. Então pensaram qual é o maior produtor, maior fornecedor de açúcar que o Brasil tem. Meu caro aluno, era o estado de Pernambuco. Era Pernambuco, o local que teria o maior fornecedor de açúcar para os portugueses, que vendia para, né, os holandeses anteriormente. Era Pernambuco. Então eles saíram, foram expulsos de Salvador e logo subiram para atacar Pernambuco. Quando chegaram no Pernambuco, claro que a coroa da União Ibérica vai ter resistência. Os próprios senhores vão começar um processo de resistência. Os próprios senhores vão começar a lutar contra a presença dos holandeses. E aí vai ganhar destaque um personagem símbolo dessas invasões, Calabar. Calabar, que era filho de um português com a Índia. Calabar, que era proprietário de terras. E ele se uniu para poder expulsar os holandeses. As revoltas nacionalistas vão se fortificando. A ideia do movimento nacionalista, para muitas biografias da nossa historiografia, ela se perde aí. Meu caro aluno,
muitas bibliografias vão falar que os movimentos nacionalistas começaram aí. Até então não adianta a gente fugir para outro campo, não. Calabar, ele inicialmente começa lutando ao lado dos portugueses. O problema é que essa guerra, como qualquer outra guerra, vai gerar enormes prejuízos. Os senhores de engenho terão seus engenhos destruídos, começam a perder seus escravos devido às invasões holandesas aqui no Brasil. Os negros fugiram, formaram quilombos, porque os senhores de engenho estavam perdendo a total estrutura, né, de manter a escravidão. Meu caro aluno, vejam, a guerra estava desgastante. Foi aí que, por muito tempo, por muito dentro da nossa história, consideraram Calabar como um traidor. E aí, de repente, Calabar começou a notar que tudo estava sendo destruído. Vamos imaginar que os holandeses disseram: Calabar, vem cá. Calabar foi. Nós, holandeses, não queremos conquistar o território de vocês. Aí Calabar disse: e não é? Não. Nós, holandeses, não queremos impor nenhuma religião a você. E ele disse: não é não? Não. Lembrem que os holandeses não adotavam a doutrina católica. Então eles eram protestantes. Então eles não queriam impor nenhuma ou nenhum costume a eles. Nós, holandeses, estamos dispostos a ajudar na reconstrução dos engenhos de vocês. E é. Nós, holandeses, queremos fazer com que vocês se recuperem. Queremos dar liberdade religiosa. Queremos comprar o açúcar de vocês mais caro do que os portugueses. Queremos valorizar seu produto. Vejam, meus caros alunos, que dizer que os holandeses queriam conquistar o Pernambuco mais caro? Não era conquistar o território, era conquistar o comércio de Pernambuco. E ainda queriam pagar mais caro, claro, porque o mais caro que eles iriam pagar era muito mais barato do que eles pagavam aos portugueses. Meu caro aluno, por incrível que pareça, era vantajoso para os holandeses. Imagina o seguinte: os portugueses eram os únicos compradores do açúcar que os pernambucanos vendiam por causa do pacto colonial. Aí os portugueses chegavam para o produtor, senhor do engenho, compravam açúcar barato. Levavam açúcar para a metrópole, né, para Portugal, e revendiam bem mais caro para os holandeses. Queriam refinar esse açúcar, quer dizer, os produtores sairiam, né, os produtos sairiam bem mais caros para os holandeses, que apesar de tudo ainda teriam muito lucro. Os holandeses chegaram para Calabar e fizeram oferta. Eles pagariam mais que os portugueses pagavam. Para os senhores de engenho, os colonos que aqui habitavam ficaram encantados com a ideia, pois vendiam mais caro. Quem não queria? Só que os holandeses teriam mais lucros, estariam comprando mais barato do que os portugueses. Ficou do lado dos holandeses, né? No caso, os portugueses, no que eu digo, né? Os holandeses teriam, né, muito mais lucros, estariam comprando mais barato do que dos portugueses.
E Calabar mudou de lado. E em vez de ficar do lado dos portugueses, ficou do lado dos holandeses. E em vez do lado dos colonos, ficou do lado holandês. Então, meu caro aluno, você começa a observar que Calabar conhecia bem o território. Calabar, então, ajudou os holandeses dentro desta conquista territorial. Só que ele ajudou sabendo que talvez os holandeses fossem melhores administradores do que os espanhóis e portugueses. Então ele não foi no intuito de trair a coroa ou trair o Brasil. Foi no intuito de beneficiar todos, já que teriam liberdade religiosa, já que teriam a reconstrução dos engenhos que foram destruídos, já que teriam a venda da mercadoria pelo preço melhor. Então ele pensou em beneficiar todos. Por muito tempo, dentro da nossa história, falaram que Calabar era um traidor, foi um traidor. E Calabar foi um traidor? Nunca foi um traidor. Meu caro aluno, pois é, para você ver que naquela época o povo tinha denominado Calabar como traidor, mas ele nunca foi traidor. Os holandeses, então, começaram a fazer o processo de administração da Companhia das Índias. Mandou para o Brasil o administrador holandês, Maurício de Nassau. Maurício de Nassau veio para o Brasil e se instalou na cidade do Recife, o qual ele começou a construí-la e aí a chamou de Cidade Maurícia. O grande sonho de Maurício de Nassau era tentar fazer com que Recife, como com o que chamamos hoje, fosse uma espécie de Veneza brasileira. Ele queria fazer de Recife uma Veneza. Por isso que vamos notar que dentro, de algumas fotos antigas, de algumas imagens antigas, vocês percebem que existem muitos canais e rios no Recife. Era uma ideia de Maurício de Nassau, quando ele começou a construir a cidade de Maurícia. Então, Recife teve o nome de cidade de Maurícia. Maurício de Nassau veio para cá e, acompanhado das Índias ocidentais, da companhia, junto do dinheiro da Companhia das Índias Ocidentais, ajudou os senhores de engenho a reconstruir os engenhos. Como foi que eles conseguiram tanto dinheiro? Basta lembrar que eles comercializavam o açúcar, que era um produto caro. E ainda teve outra. Quando eles foram expulsos de Salvador, os holandeses conseguiram pegar uma embarcação espanhola lá no Caribe, o qual estavam carregando todo o ouro e prata que eles tinham tirado da arrecadação anual naquela época. Então, a arrecadação anual foi toda para os holandeses. Foi isso que permitiu que esses holandeses acabassem fazendo o processo de invasão ao Pernambuco. Chegando aqui, eles começaram a impor o modelo deles. A primeira coisa foi a liberdade religiosa. Então, hoje, o nosso país é laico. O Brasil foi ser laico pela primeira vez somente dentro da República Velha. Mas durante a administração holandesa, vamos observar que existiu a liberdade religiosa, onde foi que os holandeses administraram o Nordeste brasileiro, praticamente todo. Foi o local que os holandeses administraram, o Nordeste brasileiro por quase todo, praticamente todo. Naquele momento que os holandeses atacaram aquela embarcação espanhola, lá no Mar do Caribe, pegaram toda a arrecadação anual dos espanhóis. Atacaram Pernambuco, conquistaram Pernambuco e conquistaram o povo de Pernambuco também. Porque imagina,
Um cara que vem para cá, destrói tudo, mas de repente ele demonstra que não quer ficar com sua terra. Dá o dinheiro para que tu possas reconstruir teus engenhos. A produção começou a melhorar, a liberdade religiosa tinha, você poderia ter a religião que quisesse. É nesse momento que vamos ter a construção da primeira sinagoga no Brasil, a Sinagoga do Recife. Então, os holandeses davam liberdade para que simplesmente os colonos portugueses pudessem negociar o açúcar, só que tinha um fator, era Nassau que estava na administração. E isso foi tudo bem até de 1637 até 1645. Por quê? Primeiro, em 1640 existiu o que chamamos de restauração portuguesa. A dinastia filipina não reinava mais. Não existia a União Ibérica. Existia uma separação de Portugal e da Espanha. Portugal voltou a ter um rei e a Espanha tinha outro rei. Então existiu a restauração portuguesa. Foi a ascensão da família de Bragança. Naquele momento ali, Portugal assinou um acordo de paz, um acordo de não agressão com os holandeses. Os holandeses ficariam com essa porção do território ao nordeste, enquanto os portugueses com o restante do território. O problema é que o açúcar começou a perder o valor. Aí, com a queda do açúcar, a Companhia das Índias Ocidentais não queria ficar no prejuízo. Chegou para Nassau e determinou para que Nassau fizesse a cobrança de todo o dinheiro emprestado, de todo o dinheiro dado aos senhores de engenho. Nassau muitas vezes se recusou, só que a Companhia das Índias não quis saber disso não. Determinou a cobrança e foram contra o testamento de Nassau. Eles bateram de frente contra o testamento de Nassau. Meus caros alunos, foi nesse momento que a Companhia das Índias começou a cobrar. Imagina a Companhia das Índias batendo as portas e saindo cobrando tudo que se devia. A população não gostou disso não, e muito menos os senhores de engenhos. Índios, negros, portugueses, os colonos acabaram se unindo para lutar num processo de expulsão dos holandeses do Brasil. Esses holandeses que conquistaram até o Maranhão, os holandeses que criaram fortalezas ao longo do nosso litoral. Um exemplo, na cidade de Fortaleza, lá no Ceará, existe uma fortificação no centro da cidade que se chama o Forte de Schöneborch. Hoje, a fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. A cidade de Fortaleza, inclusive, agora no dia 13 de abril, completou 294 anos de fundação. Então, observem, meus caros alunos, que a fortificação que daria a origem à cidade de Fortaleza foi construída, de repente, pelos holandeses, mostrando a presença fortificante dos holandeses ao longo do nosso litoral. Como o açúcar estava em crise, como o açúcar não estava mais valendo tanto, os holandeses começaram a querer cobrar do senhor de engenho. E o senhor de engenho não gostou dessa cobrança. Começou a existir o primeiro movimento nacionalista na história do Brasil. O movimento nacionalista que chamamos de Insurreição Pernambucana. Não esqueçam disso, meus caros alunos. O primeiro movimento nacionalista do Brasil, que foi a Insurreição Pernambucana. A Insurreição Pernambucana foi o primeiro movimento que tinham negros, índios, portugueses, colonos, acabaram se unindo, não pensando em Portugal, não pensando na Espanha, ou não pensando em nenhum outro local, mas sim no benefício deles,
eles expulsaram os holandeses do Brasil. Então, os holandeses foram expulsos. O forte de Schöneberg, na cidade de Fortaleza, acabou sendo denominado de Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Então, é esse forte que acaba originando a cidade de Fortaleza. A única importância do processo de invasão holandesa foi a questão da construção da fortificação, a questão da cana-de-açúcar? Não, meus caros alunos. O problema é que os holandeses notaram que até para cuidar da cana-de-açúcar, do açúcar em si, precisava da mão de obra. Uma mão de obra, meus caros alunos, que era utilizada aqui no Brasil para cuidar da cana-de-açúcar, era a mão de obra escrava. Então, essa guerra não acabou sendo uma guerra regional. Era um conflito regional? Não. Era uma revolta que acabava envolvendo outras partes, porque os holandeses vão dominar o comércio dos escravos. Eles vão começar a comercializar negros lá da África, tirar possessões que eram portuguesas e espanholas. Então, eles também vão à procura de ter esse domínio sobre o tráfico de escravos. As invasões holandesas começaram em 1623 e foram até 1653. Qual o motivo que os holandeses invadiram o Brasil? O primeiro, a luta pela sua emancipação, em 1578. A questão da União Ibérica, né, que foi a união entre Portugal e Espanha. A questão do bloqueio econômico, que os espanhóis acabaram determinando aos holandeses. A suspensão do direito da Companhia das Índias comercializar o açúcar permitiu que os holandeses viessem a invadir o Brasil. Primeiro local que os holandeses invadiram o Brasil, Salvador, da onde foram expulsos. Segundo local, Pernambuco. Outro ponto importante foi a expansão territorial, ocupando, né, outras áreas do Nordeste, além de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Maranhão, até os holandeses a cobrar tudo que tinham gasto, né, onde gerou uma revolta entre a população, os senhores de engenhos, e acabou findando com a expulsão dos holandeses do solo brasileiro. Bem, pessoal, se gostaram do vídeo, deixe seu like aí, se inscrevam no canal e não esqueçam de apertar o sininho.